Olá, meus amigos, tudo bem com você? Mais uma vez, nós estamos aqui com o propósito de estudar mais uma lição da Bíblia Sagrada, tá bom? Hoje nós vamos estudar a nossa quarta lição do nosso estudo bíblico, tá bom? Antes de orar, como de costume, eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus em oração, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, soberano Criador do Universo, mais uma vez, ó Pai, gostaríamos de pedir ao Senhor que continue falando ao nosso coração e nos levando para mais perto de Cristo Jesus. Abençoe esse estudo, abençoe esse homem, essa mulher que nesse momento está estudando a Bíblia, que o Senhor os ilumine a mente, a fim deles compreender a Tua verdade e ser por ela salvos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você tem muitos amigos? Outra pergunta, você costuma conversar com seus amigos sempre? Eu acredito que a sua resposta para essa pergunta seja sim, né? Você tem muitos amigos e, claro, você conversa com eles, quem sabe todo dia. Agora, muitas vezes nós falamos que Deus, Ele é o nosso amigo. Se alguém um dia falar assim, levanta a mão quem tem Deus como seu amigo, com certeza você, assim como eu, vai levantar a sua mão, dizendo que Deus é o seu amigo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas vezes por dia você fala com Deus? Você conversa com Deus diariamente? Assim como você conversa com seus amigos? Às vezes, e essa é a realidade, nós não passamos muito tempo com Deus. Infelizmente, nós não temos esse costume de orar todo dia. É algo que precisa passar a funcionar na nossa vida. Precisamos conversar com Deus todos os dias. Porque se Ele é o nosso amigo, então devemos falar com Ele a todo momento. Agora, vamos aqui para o nosso primeiro estudo de hoje, que nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, o nosso quarto estudo. O que a Bíblia fala sobre a oração, né? Vamos saber juntos o que a Bíblia fala sobre a oração? Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6, tá bom? Mateus capítulo 6, verso 6. Diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, olha só que interessante. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Isso não significa que devemos orar apenas dentro do quarto com a porta fechada. Pelo contrário, você pode orar na sala, na igreja, na rua, andando, caminhando, deitado. Não importa em que momento você esteja ou como você esteja fazendo a oração. O importante é que você possa orar e falar com Deus. Agora, quando nós oramos, e aqui é algo que a Bíblia ensina sobre a oração, quando nós oramos, Deus ele nos recompensará. Ele nos dá a recompensa. E qual que é essa recompensa? Ele responde à sua oração. Ele analisa o que você está precisando, o que você está necessitando. E Ele vai responder à sua oração, à nossa oração, de acordo com aquilo que a gente está precisando. Nem sempre Deus vai responder à nossa oração da maneira que a gente quer. Porque muitas vezes a maneira que nós queremos que Deus responda a nossa oração não é uma maneira correta, não é algo que vai nos fazer bem. Porque nós não sabemos o que realmente é bom. Mas Deus, sendo um Pai amoroso, Ele vai nos dar aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente realmente está precisando. E muitas das coisas que a gente pede a Deus em oração, a gente não está precisando de verdade. Então Ele faz uma análise daquilo e nos dá não tudo aquilo que a gente pede, mas tudo aquilo que a gente necessita, que vai fazer bem para o nosso bem-estar físico, mental
espiritual. Então, uma das primeiras coisas que a Bíblia nos ensina aqui é que Deus ele recompensa aquela pessoa que gasta tempo com Ele em oração. Por isso eu convido você a orar mais, a dedicar mais tempo para Deus em oração, a fazer um momento de oração aí na sua casa, fazer um cantinho onde você possa conversar com Deus diariamente, todo dia, sem falta. Isso é algo que vai enriquecer a sua vida espiritual, vai ajudar a sua família, vai te ajudar, tá bom? Então tenha o seu momento com Deus e tenha certeza que Ele vai te recompensar com isso. Vamos aqui para mais uma pergunta, né? Para mais um texto bíblico. Abra comigo a sua Bíblia, ainda respondendo aquela pergunta, o que a Bíblia ensina sobre a oração. Abra comigo a sua Bíblia agora em São João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Eu vou repetir para você, tá bom? Para você não ficar para trás. São João, vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e verso 14, tá bom? Olha só o que diz. Tu, porém, quando pedistes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu vou repetir o texto, tá bom? Fala assim, ó. E tudo quanto pedistes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedistes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, uma das coisas que a Bíblia ensina é que se nós, quando orarmos, pedirmos em nome de Jesus, vamos receber aquilo que pedimos. Por quê? Porque foi em nome de Cristo. Não foi em nosso nome ou em nome de qualquer outra pessoa. Mas essa oração, ela foi, digamos assim, ela foi assinada em nome de Jesus. E lá o Pai ele vai nos responder de acordo com o que Ele acha que é melhor para com a nossa vida aqui nessa terra. Então, uma das coisas, além da Bíblia nos ensinar que Deus vai nos recompensar quando oramos, ela também nos ensina que quando a gente orar, que a gente possa pedir no nome de Jesus. E Jesus ele está inteiramente à nossa disposição para nos dar e nos responder a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. Quando a gente ora com sinceridade, com o coração aberto, quando a gente gasta tempo em oração, Jesus ele está de braços abertos para acolher os nossos pedidos e nos atender conforme a necessidade de cada um de seus filhos aqui nessa terra, né? Então a Bíblia ensina que seremos recompensados quando a gente orar. Ela ensina a gente a orar em nome de Jesus e nos dá a certeza de que Jesus nos responderá quando assim a gente orar. E o que mais a Bíblia ensina sobre oração? Vamos ver? Abra comigo a sua Bíblia lá em Salmos 62, versículo 8, tá bom? Salmos 62, versículo 8, fala o seguinte: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Olha que interessante. A Bíblia, ela nos ensina que seremos recompensados quando a gente orar. Ela nos ensina a orar em nome de Jesus e ela diz que Jesus está à disposição para nos ajudar. E em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus. A confiar. Então, quando você orar, quando você conversar com Deus e pedir alguma coisa a Deus em oração, você precisa confiar que Deus ele vai responder a sua oração. Você precisa confiar inteiramente que Deus ele vai ouvir a sua oração e ele vai te responder da maneira que ele acha que vai ser mais útil e mais importante para você. Você entendeu? Então, olha só o que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que seremos recompensados ao orar. Ela também nos ensina pedir em nome de Jesus e diz que Jesus está à disposição para ouvir a nossa voz. Ela nos ensina também
isso em terceiro lugar, que precisamos confiar em Deus quando a gente orar. Porque muitas vezes a gente ora assim, meu Deus, me dá tal coisa, precisando disso e daquilo, mas não depositamos fé o suficiente ao pedir a Deus. Então Deus ele vai atender a oração daqueles filhinhos dele, que pede com coração sincero, com coração aberto e com coração confiante naquilo que pediu, confiante que Deus ele é capaz de atender o nosso pedido e nos ajudar de acordo com o contexto que a gente está vivendo, tá bom? O que mais a Bíblia ensina sobre a oração? Abra comigo a sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, tá bom? Eu vou ler aqui, você pode abrir a sua Bíblia, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, tá? Diz assim, ó. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Olha só que coisa importante aqui que a Bíblia nos ensina. Preste atenção. A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que nós precisamos orar, mas orar não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor, para os nossos irmãos ao nosso redor. Precisamos orar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos e até orar pelos que muitas vezes não vai com a nossa cara. Isso mesmo. Jesus ensina que ao invés da gente correr dos nossos inimigos, nós precisamos parar e orar por eles também, não é? Então, a oração ela é importante. Porque uma oração que não é egoísta é aquela oração onde as pessoas ao nosso redor, elas fazem parte também desse momento que temos com Deus. Então precisamos suplicar, clamar por cada pessoa que nós tivermos, que a gente entrar em contato hoje aqui ainda nessa terra. Então, os seus amigos, eles precisam da sua oração, os seus vizinhos, os seus colegas da classe, amigos de faculdade, amigos da escola. Às vezes, tem pessoas que elas são transformadas porque tem alguém orando por elas, tem alguém intercedendo por elas em oração. E pode ser que a sua vida hoje, assim como a minha também, pode ser que é um fruto de oração. As bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, pode ser que é porque alguém está orando por você, alguém está intercedendo, está lembrando de você em oração. O próprio Jesus ensinou isso. Ele orou pelos discípulos, ele orou pela missão dele, pelas pessoas, pela sua família. Ele orou por mim e por você, a gente vai ver isso. E assim nós precisamos praticar esse exemplo. Não só orar por nós, mas orar pelas pessoas que estão ao nosso redor também. Tá bom? Pense nisso. Vamos recapitular o que a Bíblia ensina sobre a oração? Vamos lá? A Bíblia ensina, em Mateus capítulo 6, verso 6, a Bíblia ensina que nós seremos recompensados a orar. Em João 14, versículo 13 e 14, a Bíblia ensina que precisamos orar em nome de Jesus e Ele está à disposição para nos atender à nossa oração. O Salmo 62, verso 8, nos ensina que nós devemos confiar em Deus, confiar naquilo que estamos pedindo, confiar e entender que Deus ele é completamente suficiente para atender as nossas orações. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, nos ensina que nós devemos orar não só por nós, mas pelas pessoas ao nosso redor, pelos nossos amigos, parentes, até mesmo pelas pessoas que nos perseguem, que intitulamos como nossos inimigos. Precisamos orar por essas pessoas, para que Deus alcance o coração dela com a graça dele.
O que mais que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Vamos aqui para mais um texto. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 16, verso 25. Vamos lá. Atos, capítulo 16, verso 25, tá bom? Olha só, diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só, Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Além de estar na prisão, eles estavam presos. E muitas vezes aqueles que ficavam presos na prisão, eles ficavam amarrados com correntes, e outros eram chicoteados. E se a gente for olhar, Paulo e Silas, eles haviam sido açoitados com varas. As pessoas estavam batendo em Paulo e Silas, e eles estavam todo machucados na prisão. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles estavam clamando a Deus. Eles estavam cantando, orando. Olha só a situação que eles estavam, e mesmo assim eles estavam louvando e cantando a Deus. Então, o que isso nos ensina? Ensina que nós devemos orar em todo momento. Seja um momento bom da vida ou um momento ruim, nós precisamos estar clamando e pedindo a Deus que esteja conosco. Se você está na mesa aí com a sua família, sorrindo, brincando, se você está se reunindo ali com a sua família em alguma data comemorativa, você precisa orar a Deus e agradecer pelo aquele momento que você está passando de alegria com a sua família. Mas se você está passando por um problema na família, um problema no casamento, um problema no namoro, se você está passando por um problema dentro da sua casa, fora dela, no seu trabalho, você precisa clamar a Deus também, pedindo Ele que te dê força, pedindo Ele que mantenha a sua fé nele, pedindo Ele que te faça forte em meio a tantos momentos difíceis que você está passando. Então, a exemplo de Paulo e Silas, nós precisamos orar em todo e qualquer momento, seja um momento bom ou ruim, precisamos estar orando, tá bom? Vamos ver o que mais a Bíblia nos ensina sobre a oração? Vamos abrir aqui em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, olha que interessante. Daniel, ele tinha o seu momento com Deus. Ele orava 3 vezes por dia. Ele era pontual em seus compromissos com Deus. Ele não faltava nenhum dia de falar com Deus. Ele era um homem compromissado em oração com o Pai. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes por dia você ora? Quantas vezes por dia você fala com Deus? 3 vezes por dia, igual a Daniel? Infelizmente, a gente não tira todo esse tempo para estar com Deus, né? Infelizmente, nós passamos pouco tempo com Deus. Alguns nem oram direito. Outros não têm esse hábito de orar. Alguns até têm, mas é uma oraçãozinha assim, muito superficial, digamos assim. Então, meus amados, chegou o momento de você ter o seu momento com Deus. Chegou o momento, a hora de você, de 24 horas que você tem, chegou a ocasião de você agora dedicar horas e momentos para orar, para falar com Deus. Faça um momento seu. Não sei que horas que você acorda para ir para o trabalho, mas antes de ir para o trabalho, tira 5, 10 minutinhos ali para você conversar com Deus em oração. Não sei o horário que você vai dormir à noite, mas antes de dormir, tira ali
4, 3 ou 10 ou quem sabe até mais, alguns minutos para você falar com Deus, para você conversar com Deus. Tenha o hábito de agradecer a Deus pelas refeições que Ele coloca na sua mesa, pelo almoço que Ele te dá, pelo jantar que Ele coloca para você e sua família, pelo trabalho que Ele te deu, pelas pessoas que amam você, que estão ao seu lado. Entendeu? Então tenha o seu momento com Deus. Tenha o hábito de você dedicar tempo para falar com Deus, para ler um livro que te aproxima mais dele, que te faça estudar mais a Bíblia. Faça como Daniel, tenha esse tempo para com Deus. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver o que mais a Bíblia nos ensina, né? Vamos abrir aqui em Daniel, capítulo 9, verso 4 e 5. Daniel, capítulo 9, versículo 4 e 5, fala o seguinte: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então você percebe aqui que Daniel ele faz algo interessante. Ele confessa para Deus os erros dele e os erros da nação judaica ali naquele momento. Ele diz: Senhor meu Deus, a gente afastou dos teus mandamentos, nós pecamos, desobedecemos os teus juízos, tuas leis. Então Daniel, ele é sincero com Deus. Ele abriu o coração para Deus e falou o que realmente estava acontecendo. Deus já sabe o que está acontecendo na sua vida, antes mesmo de você falar com Ele em oração. Mas é importante para você falar com Deus, conversar com Deus, mesmo Ele sabendo o que você tem. Então, quando você estiver conversando com Deus, a exemplo de Daniel aqui também, seja sincero para com Ele. Fala com Ele, fala o que você está passando, o que você está sentindo. Fala como você gostaria que fosse e que acontecesse a situação. Fala como você queria que aquele problema fosse resolvido. Fala para Ele dos seus sonhos, da sua família. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a confiar mais em Deus e a se aproximar mais dEle, tá bom? Seja sincero com Ele em oração. Vamos ver o que mais a Bíblia nos ensina sobre a oração. Abra comigo a sua Bíblia agora em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, tá bom? Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz o seguinte: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, aqui, finalizando quase que o Sermão do Monte, Jesus ensina para os discípulos e para a multidão daquela época, e ensina para mim e para você hoje também, que nós precisamos perseverar em oração. Precisamos clamar todo dia em prol daquela causa que que entregamos nas mãos de Deus. Não desista de orar. Às vezes a gente ora e parece que a situação está piorando, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que Ele ouve a oração de fulano, de ciclano, mas não ouve a nossa oração. Não é isso. É porque cada ser humano tem uma situação diferente. Algumas são até iguais, mas diferem em algum ponto. Jesus aqui ele nos ensina a perseverar em oração, a não desistir de orar. Orar mesmo quando a situação parece que está complicada, parece que está piorando. Porque Deus sabe o momento certo e a hora certa de trabalhar na nossa vida em resposta à nossa petição, em resposta ao que pedimos Ele, em resposta àquela causa que entregamos nas mãos dEle. Então ore constantemente. Ore quando você estiver alegre, ore quando você não estiver alegre, quando você estiver triste. Clame a Deus, não desista. E tenha certeza que assim como muitas pessoas foram abençoadas ao insistir em oração, você também será abençoado. E uma das coisas que você vai aprender é que
somente Deus é capaz de ajudar e transformar a sua vida, tá bom? Porque quando a gente ora, nós estamos demonstrando essa dependência de Deus. E quando a gente insiste em oração para com Deus, é aí que nós estamos declarando para Ele e também para nós e para as pessoas ao nosso redor que nós só temos Deus a quem devemos recorrer e a quem devemos confiar as nossas coisas e as nossas situações da vida, tá? Então, é isso que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Ela nos ensina que Deus vai nos recompensar. Ela também nos ensina que Jesus, Ele é quem está à disposição para nos ajudar e é em nome dEle que a gente precisa orar. A Bíblia também nos ensina que nós devemos confiar, devemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar em toda e qualquer situação da vida, seja alegre ou seja um momento triste. Ela nos ensina que devemos ter o nosso momento de oração constante para com Deus. Nos ensina a ser sinceros em oração, falar o que realmente está em nosso coração. E ela também nos ensina a continuar perseverando em oração, não desistir de orar. E Paulo amplia essa questão dizendo: orai sem cessar. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 17, ele diz que nós precisamos orar sem parar, orar constantemente, porque essa é a nossa salvaguarda, é a nossa força contra o mal, tá bom? Quanto mais oração nós fizermos e quanto mais a Deus a gente apresentar as nossas súplicas, mais longe do inimigo e mais próximo de Deus e mais fortes contra as ciladas do inimigo a gente vai estar, tá bom? Vamos aqui para mais uma outra pergunta. Qual foi a condição apresentada por Jesus no final de sua oração? Jesus, ele orou, ele é um exemplo de oração. Uma das pessoas que nos deixou um legado de oração mais importante foi Jesus. E ele, em Marcos capítulo 14, verso 36, ele nos ensina algo interessante. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos 14, capítulo 14, verso 36, tá bom? Marcos 14, verso 36. Vamos lá ver? Diz o seguinte, eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha comigo, tá bom? Fala assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, a condição que Jesus apresentou aqui na Bíblia foi o seguinte: ele ensinou que nós devemos orar e pedir a Deus que faça a vontade dele e não a nossa vontade. Você entendeu? Porque muitas vezes a gente ora e é como se a gente estivesse dizendo assim: Pai, faça a minha vontade, faça o que eu quero, faça o que eu desejo e não faça a tua vontade. E não é assim que funciona. Quando você orar, você precisa orar a Deus, apresentar a Ele a sua situação, o seu pedido, o seu agradecimento e pedir a Ele que faça conforme a vontade dEle e não a minha e não a sua vontade. Foi isso que Jesus deixou claro. Jesus submeteu a vontade dEle à vontade do Pai. Pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, foi o que Ele falou. E é o que a gente precisa fazer. Deixa Deus fazer a vontade dEle na sua vida, na sua família, no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Deixa Ele fazer a vontade dEle em você. E você vai ver que isso vai ser de grande recompensa para a sua vida. O que mais a Bíblia nos ensina? Jesus orou por quantas pessoas? Ou seja, Jesus orou por quais pessoas? Essa seria a pergunta. Vamos ver a resposta? Abra comigo a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, um pouco à frente aí. João capítulo 17, verso 20, tá bom? João capítulo 17, versículo 20. João capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você viu que interessante? Jesus estava aqui
quase próximo do jardim do Getsêmani, e no caminho ele estava orando. E ele falou assim: Pai, eu não oro somente por estes. Ele falou assim: eu não oro só por esses discípulos que estão aqui ao meu redor, ou por essas pessoas que estão aqui, mas eu oro também por todos aqueles que há de crer em mim por meio da palavra que eles pregarem, da Bíblia Sagrada que eles apresentarem ali para o povo. E eu te pergunto, você acredita na palavra de Deus? É claro, a sua resposta é sim, assim como a minha resposta também é sim. Então isso significa que Jesus orou por você. Isso mesmo, Jesus orou por sua vida. Ele orou pelo seu bem-estar. Ele orou pela sua saúde. Ele orou pelo seu crescimento físico, mental e espiritual. É por esse motivo que nós precisamos também ter o hábito de orar uns pelos outros, porque esse hábito foi um exemplo que Jesus deixou por nós. Então, se você está assistindo esse vídeo e estudando a Bíblia junto comigo agora, é porque Jesus orou por esse momento em sua vida. E o fato de você estar estudando a Bíblia e o fato de você acreditar na Bíblia como a palavra de Deus, isso significa que a sua vida e o que está acontecendo na sua vida hoje em relação ao estudo da Bíblia, isso significa que foi uma resposta para Jesus, através da oração que Ele fez por você. Tá bom? Não é interessante? Jesus orou por você e Ele continua fazendo isso até hoje. Tá bom? Jesus ora por você. Vamos aqui para a nossa última pergunta desse estudo bíblico, tá? Vamos aqui para a parte final e a gente vai ver, a exemplo de Jesus, o que devemos fazer. Seguindo o exemplo de Jesus, Jesus foi um homem de oração. Ele orou constantemente. Um dos maiores exemplos de oração na Bíblia é Jesus. Agora, a exemplo dele, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer seguindo o exemplo de Jesus? Vamos aqui? Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16, tá bom? A carta de Tiago está aí depois de Hebreus, Tiago, capítulo 5, e a gente vai ler aqui o versículo 16. Diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui, a exemplo de Jesus, nós aprendemos duas coisas importantes. A primeira é que Jesus, Ele nos ensina a orar uns pelos outros. Orar pelo nosso amigo, pelo nosso parente, pelo nosso irmão, pelos nossos, até mesmo para aquelas pessoas que não nos querem bem. Nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos orar pela cura física e espiritual dessas pessoas. E quando a gente ora pelas pessoas, Deus também nos recompensa. Quando a gente se interessa pelos problemas de alguém em oração, Deus ele se interessa também pelos nossos problemas. Alguém um dia falou dessa maneira. Você entendeu? Então, a exemplo de Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Devemos orar por nós e pelo nosso próximo. Devemos orar pela cura física e espiritual deles. E assim Deus cuidará da nossa vida também. Amém? E o convite de Deus para você hoje é o seguinte: ao conhecer mais sobre a oração, você precisa entender que ela é uma arma que você tem contra o mal que hoje existe no mundo. Então, quanto mais próximo de Deus você estiver em oração, mais longe do mundo, mais longe do inimigo, mais longe das ciladas satânicas você vai estar. Então, você hoje deseja continuar falando com Deus em oração? Você deseja continuar entregando a sua vida nas mãos do Senhor, através da oração, demonstrando completa dependência do Pai? Se esse é o seu desejo, eu convido você a orar comigo nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por abençoar o meu amigo, essa minha amiga que nesse momento estudou a Bíblia. Que o Senhor possa continuar colocando nos seus corações o desejo profundo de continuar falando contigo através da oração. Tome em teus braços, Senhor, a vida de cada um deles.
e continue orando por nós, Senhor, e nos ajude a continuar falando contigo em oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também a sua família. Até a nossa próxima lição.